E aí, galera! Belezeira, galera? Como é que vocês estão? Firme e forte, rijo, destruindo aí, estudando igual um louco. É assim que você vai trilhar o seu maravilhoso caminho rumo à universidade. E nós estamos aqui para ajudá-los a chegar nesta maravilhosa parte da sua vida, momento da sua vida, a faculdade, tal, estudar mais, né? E aí, ó, se preparar para a vida, ir para daqui para de lá, belezeira? Tamo junto aí, galera. Espero que você esteja bem, confortável aí no seu assento, esteja aí tranquileira, sossegadeira, pegando aí as suas anotações. Deve ter coisa pra caramba aí, hein, parceiro? Já falamos coisa pra caramba e não tá muito longe de acabar, amiguinho. O pau rufa aqui, irmãozinho. É nóis, belezeira? Vamos lá. Hoje a gente vai começar uma parte nova do estudo da mecânica, que é o estudo das energias. Meu amigo, energia não é alguma coisa que a gente consegue definir. A gente sabe que um corpo, um sistema, ele tem energia quando ele está em movimento ou quando ele tem condição de gerar o movimento, tá? É mais ou menos isso a energia. E existe uma grandeza na física denominada trabalho de uma força que mede justamente uma variação, uma transformação de energia em um determinado sistema, em um determinado, uma determinada situação, belezeira? Esse é o tema da aula de hoje, o trabalho de uma força. O trabalho de uma força, pessoal, depende basicamente de três coisas: da intensidade dessa força, do deslocamento que o corpo realiza e do modo, do jeito que essa força está aplicada a esse corpo. Belezeira? Quando a força tem um valor constante, o trabalho é dado por essa relaçãozinha aqui, ó. Quando a força for constante, quando a intensidade da força for constante, o trabalho dessa força é o produto da intensidade da força, do deslocamento e do cosseno do ângulo entre essa força e o deslocamento. Tá? Então veja, o trabalho é dado pelo produto da intensidade da força, que é em newtons, sempre em newtons, anota aí. O deslocamento, que é sempre em metros, anota aí também. E o cosseno do ângulo entre essa força e o deslocamento. A unidade de trabalho, pessoal, é joule, que é a unidade no sistema internacional referente à energia. Tá? Então, como o trabalho ele mensura, ele mede uma variação, uma transformação de energia de uma modalidade em outra, e a gente vai falando isso várias vezes durante as nossas aulas, porque todo o tempo a gente tem energia sendo transformada de uma modalidade em outra, elétrica em luz, né? Calor em movimento nos carros, a gente se alimenta de energia química e usa para viver, pensar, respirar, gesticular, andar para lá e para cá, ir na praia, enfim. Todo esse lance de energia está acontecendo full time aqui com a gente, belezeira? Tá, vai transformando, rapaz, vai transformando, beleza? Então é esse lance aí que a gente vai estudar hoje, o trabalho de uma força. Ô Graça, e se a força variar? Olha só, amiguinho, se a força variar, a gente tem uma outra alternativa, que é para uma força variável. Uma das maneiras de determinar o trabalho realizado por uma força variável é pela área sob o gráfico em um diagrama da força em newton e o deslocamento em metros. Beleza? Então vamos supor que a gente tem uma força que se mantenha constante, diminua, inverta de sentido aumentando e mantenha-se constante outra vez. Tá vendo? Então aqui, ó, você tem a força num sentido, a força no outro sentido. Opa, vai F aqui. Maravilha? A gente calcula, a gente determina o trabalho dessa força da seguinte maneira. A gente vai pegar a área, certo? Ó, essa área aqui, eu vou chamar de área 1. Essa área aqui, eu vou chamar de área 2, certo? E o trabalho da força vai ser
dado por essas áreas. Área 1 menos área 2. Veja que o trabalho, pessoal, ele pode ter um sinal positivo ou negativo. Quando que o trabalho vai ter um sinal positivo? Esse trabalho, que a gente chama de trabalho motor, ele vai ter um sinal positivo quando a força favorecer o deslocamento. Tá? Quando a força estiver numa maneira que favorece o deslocamento. No caso do trabalho ser negativo, que a gente denomina trabalho resistente, é porque a força está no sentido oposto ou no sentido em que atrapalha o movimento, ok? Então, nessa situação, pessoal, o trabalho tem um sinal negativo. O trabalho tem um sinal negativo. Belezeira? Então, esse é o lance. Agora, o trabalho também pode ser nulo, dependendo do jeito que a força é aplicada. Se a força é perpendicular ao deslocamento, esse trabalho vai ser nulo. Quer dizer que a força nem ajuda, nem atrapalha esse movimento. Belezeira? Nem favorece, nem se opõe a esse movimento. Então, tendo em mente isso, que o trabalho é uma grandeza que mede uma transformação, uma transferência de energia em um certo sistema, em uma certa situação, em uma certa condição, a gente vai resolver 2 exercícios bem legais agora que ilustra essa parada, ok? Vamos lá então. O primeiro diz assim: a figura mostra o deslocamento horizontal de um bloco preso a uma mola a partir de A até o ponto C. O gráfico que você está vendo aí, amiguinho, esse gráfico, ele relaciona, o gráfico representa o módulo da força que a mola exerce sobre o bloco em função da posição que esse bloco ocupa. Então a gente tem o X em centímetros e a gente tem a força em newtons, ok? Então aqui a gente tem o gráficozinho, o gráficozinho, aqui maravilha. Aí o que que ele diz? O trabalho realizado pela força elástica aplicada pela mola sobre o bloco, quando ele desloca de A até B. Cuidado, amiguinho. De A até B. Ou seja, da posição 20 até a posição 10 centímetros. Quanto que vale o trabalho? Então fique esperto. A primeira coisa aqui eu já coloquei de cara é o trabalho de uma força que varia. A força elástica, a gente viu em algumas aulas, galera. A gente já viu isso em algumas aulas. A lei de Hooke é uma força que não é constante, né? A fela, que é a força elástica, ela depende da constante da mola e do tanto que a mola está esticada ou comprimida. Portanto, a gente não pode aplicar diretamente essa expressão para determinar o trabalho da força elástica, porque ela é uma força que varia. Então a gente vai usar a propriedade do gráfico. Um detalhe muito importante, fofinhos. Aqui a distância, o deslocamento está em centímetros e tem que ser usado em metros, tá? Então, tudo que tiver aqui, ó, eu vou ter que multiplicar por 10 a menos 2 para ficar em metros. Ou dividir por 100, né? Ou já sacar que 10 centímetros é 0,1 metros e 20 centímetros é 0,2 metros. Também sem medo de ser feliz, ok? Então vamos lá. Toma cuidado. O trabalho que o cara está pedindo é quando sai da posição A até a posição B. Lembrando da figura, saindo da posição A até a posição B, essa força ela está num sentido a favor do deslocamento. Então, o trabalho dessa força vai ser motor. O trabalho dessa força vai ser motor positivo. Beleza? Então, ó, o trabalho dessa força elástica para levar o corpo do ponto A até o ponto B vai ser mais o valor da área que eu vou achurar ali no gráfico. Como é de A para B, é da posição 20 até a posição 10 centímetros. Então eu não vou tirar toda a área, certo, pessoal? Eu vou tirar a área referente só à parte que me interessa, que é a que ele pede, logicamente. Firmeza? Que figura que é essa daqui, galera? Que figura que é essa? Muito bem, um trapézio. A área de um trapézio, amiguinho, a área de um trapézio é a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Então a gente tem que dar um
um tudo periquitos aqui, né, para olhar assim deitadinho. A base maior é 8, a base menor é 4 e a base que não é base, é a altura, aqui é 0,1. De 0,1 até 0,2 tem 0,1. Sérgio? Então vamos lá, Sérgio, Serginho Malandro, ha, yeah, 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 yeah. Então vamos lá, amiguinho, ó, vamos lá, para aqui, para de lá. A base maior é 8, a base menor é 4, a altura do trapézio é 0,1, tudo dividido por 2, tudo dividido por 2, xalala. 8 mais 4, amiguinho, antigamente dava 12, hoje também, né? Aqui 12 vezes 0,1 dividido por 2. 12 dividido por 2 vai dar 6. E 6 vezes 0,1 é 0,6 joules. Então o trabalho da força elástica para levar o broco do ponto A de amor até o B de baixinho é de 0,6 joules. Joule é a unidade de energia. Se você tiver alguma curiosidade, assim, né, observe que tem alguns alimentos que vêm com a energia, valor energético em joule. Normalmente é quilocaloria, mas também vem em quilojoule. Dá uma olhada lá nos alimentos, olha lá no valor energético, às vezes você vai perceber isso que o Gancinho está falando. Fechou? É nóis? Então olha só, eu vou identificar aqui essa parada como sendo um trabalho motor. O trabalho motor. Por quê? Porque favorece o deslocamento. Se por acaso ele tivesse pedido para você calcular o trabalho de B para A, esse trabalho seria negativo. Tá? Porque a força estaria no sentido oposto ao deslocamento do corpo. Aí ela estaria se opondo a esse movimento. O trabalho seria um trabalho resistente. Belezeira? Tranquileira? Joia, joia. Muito bem. O próximo exercício, ele diz assim, ó. Um Jeep que possui um guincho elétrico de potência 1 HP é empregado para puxar uma caixa de 1000 quilos, 1000 quilogramas, ao longo de uma trajetória horizontal com uma velocidade de 0,1 metros por segundo. Então o cara já está te dando a massa do corpo que está sendo arrastado pelo Jeep, ok? E a velocidade com que esse Jeep está se movimentando. Sabendo que o cabo do guincho está alinhado ao longo da trajetória da caixa. Isso quer dizer, pessoal, que o ângulo entre a força e o deslocamento é nulo. E que o coeficiente de atrito é de 0,5, assinale a alternativa correta. Tá? Assinale a alternativa correta. Então, nas alternativas, a gente tem aí potência consumida, o guincho não consegue movimentar a caixa, energia consumida em 2 segundos, a potência média, a distância percorrida em 2 segundos é 30 centímetros, tal, um monte de alternativa. Firmeza? Vamos lá. Vamos começar assim, ó. A potência, pessoal, é uma grandeza que está relacionada com a variação da energia em função do tempo. A gente vai estudar isso mais enfaticamente numa outra aula, tá? E o HP não é uma unidade do sistema internacional, e sim o watts. Mas eu vou já, como eu já vislumbrei aqui o negócio, eu vou fazer o seguinte. Tem uma das alternativas que fala do movimento em 2 segundos, ok? Então, ó, eu vou pegar aqui, ó, em 2 segundos e ver qual que é o deslocamento que esse corpo descreve. Então eu vou pegar aqui, ó, que velocidade, no lugar do ΔS, fofos, para ficar coerente ali, ó, eu vou meter esse D aqui, ó. E aqui eu vou pegar o intervalo de tempo ΔT. Então, ó, a velocidade é 0,1, tá? O deslocamento em 2 segundos, então vai ser de 2 vezes 0,1, 0,2 metros, ok? 0,2 metros. Que seria 20 centímetros. Isso já exclui a alternativa E, que diz que ele deslocou 30 centímetros, tá? Agora, vamos lá. Como o cara te dá o coeficiente de atrito, eu vou determinar qual é a força de atrito, a princípio, né? Então, ó, o atrito
que é um atrito cinético, porque o corpo está em movimento, é o coeficiente de atrito vezes a componente normal. Então, pensando aqui que o corpo está aqui, ó, aqui está a tração que o Jeep está exercendo, e aqui está o atrito cinético, além do peso e da normal. Aqui está o peso, e aqui está a gardenal, opa, anormal, opa, normal, opa, anormal, opa, faltou a flecha do vetor, beleza? A gente vai descobrir qual que é a intensidade dessa força de atrito. Estando na horizontal, bonitinho, tranquilo, o que a gente já sabe? Que a intensidade do peso tem a mesma intensidade da normal. Então, esse atrito cinético eu vou calcular pelo coeficiente, que tem a ver com a superfície, vezes a massa e a gravidade, que é a intensidade do peso, que no caso tem a mesma intensidade da normal. Belezeira? Então, qual vai ser a intensidade do atrito? Vamos lá. O coeficiente é meio, a massa é 1000, e antigamente o G era 10, agora também. Belezeira? Então, ó, 5.000 newton. Essa é a intensidade do atrito. O atrito, pessoal, neste caso, ele está agindo de uma maneira em que a gente tem uma dissipação de energia. Quantas vezes você no frio já agitou assim, já raspou uma mão na outra para esquentar a mão? É a transformação da energia do movimento, que a gente vai ver em breve, energia mecânica, em energia térmica. Então o que acontece? O atrito ele está dissipando energia. Ele está dissipando energia. E nesse caso, sendo a velocidade constante, por incrível que pareça, o Jeep que está aplicando a tração, aplica uma tração de mesma intensidade do atrito cinético. Ok? Então o que acontece? O Jeep está consumindo uma energia, e essa energia está acabando sendo dissipada, por isso que a velocidade está mantendo-se constante, no movimento retilíneo uniforme. Essa energia dissipada, que vai ser a energia consumida pelo Jeep, vai ser dada pelo trabalho da força de atrito. Veja só, como o atrito tem um valor constante, eu posso adaptar essa expressão aqui que eu mostrei para vocês e colocar aqui o atrito. Então vai ficar atrito cinético, deslocamento e o cosseno do ângulo, tá? Entre o atrito e o deslocamento. O deslocamento é para lá, o atrito é para lá. Que ângulo que é esse? Isso, 180. Então o trabalho do atrito vai ser 5.000, que é a intensidade do atrito. Eu estou fazendo o cálculo para um intervalo de tempo de 2 segundos, então ele andou 0,2 metros. E aqui é cosseno de 180. Lá nas aulas de matemática, você vai aprender que o cosseno de 180 vale menos 1. Tá? Então, esse trabalho aqui, ó, vai ser menos 1000 joules. É um trabalho resistente, já que o atrito se opõe ao deslocamento. Belezeira? Ele se opõe. Então é um trabalho resistente. O que o Jeep está gastando de energia, consumindo, está sendo dissipado por conta do atrito com a superfície. Então a alternativa que fala isso daí, pessoal, é a alternativa C. A energia consumida em 2 segundos é de 1000 joules. Belezeira? Então tá aí, galera, ilustrada essa parte do trabalho. A gente vai falar muito sobre isso, sobre o trabalho e regaçar, porque isso cai pra caramba nos vestibulares em geral. Falou? Então tamo junto, até a próxima. Muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência. Até mais, amiguinho. Valeu!